Só que aí eu fui desafiado a trazer uma série. Eu nunca preguei série. Nosso pastor é o pastor Netflix, né? Sempre tem uma série. E aí, o que é que vamos fazer? Hoje, nós vamos ministrar sobre propósito, e o tema é propósito, parte 1. A questão não é você. E aí, no próximo domingo, a gente dá sequência com a série, parte 2, a questão é você. Ok? Hoje, propósito, a questão não é você. E no próximo domingo, propósito, a questão é você. Ok? Vamos orar? Pai, eu te louvo, eu te exalto. Obrigado, Pai, por esse momento. Deus, retira de mim toda vaidade, todo orgulho, toda prepotência. Que eu seja um canal para abençoar vidas. Deus, usa a minha inteligência, usa as minhas emoções. Pai, que possamos aprender cada vez mais da Tua palavra. E que possamos sair hoje transformado através do poder da Tua palavra. Amém. Amém. Queridos, deixa eu abrir aqui um parênteses, um colchete, uma aspa, para dizer uma coisa para vocês. Eu fui criado em um contexto pentecostal, e muito me orgulho disso. Eu passei basicamente dos meus quase 43 anos de existência, eu passei boa parte dele dentro de uma Assembleia de Deus. Eu devo muito à Assembleia de Deus. Eu tenho muitos amigos na Assembleia de Deus, pastores que eu admiro, homens de Deus. Mas eu lembro de um fato que aconteceu há muito tempo atrás. Eu era um auxiliar. O auxiliar fica abaixo do pastor, do presbítero, do diácono, aí tem um auxiliar. Que eu fui convidado para pregar num culto de domingo à noite. Isso era raro. Raramente um auxiliar, um jovem, pregaria no domingo à noite. E quando terminou o culto, eu recebi muitos elogios. Ai, Daniel, como Deus falou comigo. Ai, Daniel, que palavra forte e poderosa. Sabe, não tem fogo, mas como Deus falou. E aquela parte final me tocou. Pai, como assim não tem fogo? Quer dizer que Deus falou, Deus se revelou através da minha vida, mas como não teve fogo, assim, foi uma mensagem, não foi. E o que eu tenho aprendido com isso? É que uma igreja, quando ela foca muito no poder, na efusão do Espírito, esquecendo o conhecimento, esquecendo a palavra, ela é histérica. Todavia, quando ela foca muito na palavra, no ensino, esquece o poder, ela é estéril. Você não pode ser nem histérico e nem estéril. É por isso que o apóstolo Paulo nos aconselha: crescei, pois, na graça e no conhecimento. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acredito que essa ministração, ela é diferente daquelas que você está acostumado a me ouvir pregar. Eu não sou um pregador pentecostal. Não sou. Eu sou um professor. Eu gosto de ensinar. O meu propósito, o meu chamado é ensinar. Só que hoje pela manhã, a minha amiga Gardênia disse uma coisa interessante. Não existe fogo sem um ensino. Não existe a efusão do poder de Deus, porque a gente tem essa mania de, eu fiquei arrepiado. Desceu uma lágrima aqui. Deus está aqui. Como se Deus só se manifestasse em um momento de arrepio e de choro. Mas quantas vezes eu fui tocado quando um pregador, de forma serena, sutil, cautelosa, mas com uma unção poderosa, disse algo, e aquele algo transformou a minha vida. E eu creio que essa palavra, essa mensagem de hoje, próximo domingo, ela é uma mensagem bem racional. Pode alguém chorar? Pode. Pode alguém falar, porque assim, infelizmente, tem gente que pensa que eu não sou espiritual. Eu até quero aproveitar aqui e pedir perdão aos irmãos, porque numa reunião aqui do Encontro com Deus, o irmão Rony falou assim: queridos, se alguém se manifestar
por favor, deixa que a equipe da intercessão vá lá e expulse o demônio. Aí eu aproveitei o gancho e falei, o Ron tem razão. Inclusive, se alguém cair endemoniado, não me chame. Porque o meu negócio não é expulsar demônio. Aí alguém entendeu que eu não era espiritual. O que eu quis dizer foi o seguinte, se alguém se manifestar, se não tiver quem, eu vou lá e eu expulso. Mas não é a minha pegada. E você vai aprender muito sobre isso no próximo domingo. Eu quero dizer o seguinte, eu fui chamado para ensinar. Inclusive, domingo passado, aonde o meu amigo Vini está sentado, eu descobri que Deus tinha me dado o dom da variedade de línguas. Não é sempre que eu falo línguas estranhas. Mas naquele dia, naquele domingo passado, gente, Deus me deu uma graça sobrenatural. Eu falava uma variedade de línguas. Eu sou espiritual. Mas a Bíblia diz que o espírito profeta está sujeito ao profeta. E eu quero ser bem racional também, para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, e o versículo 28, que diz: sabemos, meu amigo Rafael, bota para mim aqui retorno, por favor. Obrigado, cara. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Talvez, eu arrisco a dizer, que a palavra mais usada hoje em dia seja propósito. Muitos livros de autoajuda, de coach, até literatura cristã, têm tratado sobre esse tema. E eu confesso para vocês que eu particularmente, acredito num propósito. E digo mais, há um propósito eterno de Deus para nós. Nós nascemos com um propósito. Todos nós estamos em busca de encontrar o nosso verdadeiro propósito. Tá, mas o que é propósito? Existe uma variedade de conceitos, tanto no meio cristão como não cristão, sobre o que seria propósito. Eu gosto muito do que o pastor americano Rick Warren, que escreveu o livro Uma Vida com Propósito, disse, abre aspas, o propósito impulsiona tudo o que fazemos, transforma perguntas em ações, ideias em fatos e empregos em vocações. O propósito é emoção em movimento, fé, a enésima potência, é a razão para marchar o trabalho pela manhã. Uma vez encontrado, sua força é incomparável. Acho lindo esse conceito que Rick Warren nos traz. Alguns livros de autoajuda sobre propósito nos traz uma abordagem a partir de um ponto de vista mais egocêntrico. O que diz por aí no mundo coach, no mundo da autoajuda? Dê importância aos seus sonhos. Defina claramente os seus valores. Estabeleça algumas metas. Defina em que você é bom. Aspire grandes objetivos. Seja disciplinado. Acredite em si mesmo. Não desista jamais. Está errado? Claro que não. E eu vou falar muito sobre isso aqui no próximo domingo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Antes de tudo, antes de você achar o emprego dos seus sonhos, o trabalho que queima o seu coração, a sua vocação, você precisa compreender que existe um propósito maior. E é Ele quem vai guiar a sua existência. Por isso que o tema da pregação é propósito. A questão não é você. Nesse momento, deixa você de lado e abre espaço para Deus. Porque enquanto você não entender qual é o seu principal propósito, o restante você jamais vai conseguir compreender. E o primeiro ponto da mensagem é: tudo começa em Deus.
Jó 12, versículo 10 diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus, ponto e vírgula. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. O propósito de sua vida é muito maior do que a sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo a sua felicidade. É muito maior que a sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quer saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar em Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. E é por isso, é por causa de não viver um verdadeiro propósito, desse desvio de finalidade, que o mundo se encontra numa bagunça generalizada. E aí eu trouxe alguns dados aqui alarmantes. Primeiro, a Gallup, um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, que diz que apenas 17% da população se sente feliz e realizada. 66% afirmam que não darem conta de tudo que tem para fazer. 57% sentem que não passam tempo suficiente com a família. 46% reconhece que não tem tempo para o lazer. 70% dos colaboradores não se sentem envolvidos com o trabalho. 85% das pessoas estão infelizes e insatisfeitas em seu trabalho. 84% deles cumprem suas tarefas por medo ou coerção. 12% fazem por motivação. 4% por inspiração. E 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem de burnout, que é o esgotamento profissional. Aí vem a OMS, Organização Mundial de Saúde, e traz outro dado alarmante. Em 2019, a OMS já estimava que quase 1 bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental, sendo que a ansiedade representava 31% desse total e a depressão 28,9%. Agora, olha isso aqui, é isso que é alarmante. Há 50 anos, a idade média para começar uma depressão era de 29,5 anos de idade. Hoje, ela é de 14,5 anos de idade. Crianças com depressão. Mais de 280 milhões de pessoas sofrem de síndrome do pânico. E mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Pessoas que antes sentavam ao seu lado, estavam numa festa com você, e pela manhã você teve a infeliz notícia que pegou uma corda e tirou a sua própria vida. A que se deve tudo isso? É claro que são vários os fatores, mas eu posso te garantir que a principal causa é um total distanciamento do nosso verdadeiro propósito. E você não irá descobrir o significado de sua vida olhando dentro de si mesmo. Há uma falsa ideia pregada por aí, todas as respostas estão dentro de você. Faça aquilo que o seu coração manda fazer. E a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Rick Warren disse: viver é deixar Deus usá-lo para seus propósitos, não usar Deus para o que você deseja.
E o próprio Jesus foi exemplo disso. Lá vem Jesus revelar para os discípulos que ele iria morrer. Pedro, o mais empolgado da equipe, disse: não, Jesus, tu nunca vai morrer. E aí, qual é a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Alguns dias depois, Judas beija Jesus, traz Jesus, e qual é a resposta de Jesus? Amigo, para que vieste? E sabe o que eu aprendo com isso? Quem te leva para longe da cruz é teu inimigo. Quem te leva para perto da cruz é teu amigo. Todas as vezes que você estiver saindo do seu verdadeiro propósito, que é a cruz de Cristo, você está se tornando inimigo de Deus. O propósito de Jesus era muito maior que a sua própria vontade. Seu desejo era agradar ao Pai, ter um relacionamento com o Pai, e esse deve ser o nosso real propósito. Afinal, não estamos aqui por mera coincidência. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro nem um infortúnio. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Deus não ficou surpreso com o seu nascimento. Você pode ter sido fruto de um aborto. Deus tinha um propósito e um plano para a sua vida. E lá em Salmos 139, versículo 15 e 16 diz: tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Cada detalhe seu, a sua raça, a cor da sua pele, o seu cabelo e todas as outras características foram determinados por Deus. Os seus talentos, a sua personalidade, tudo em você foi feito por um propósito. E embora existam pais ilegítimos, não há filhos ilegítimos. Você não nasceu para namorar, casar, ter menino e pagar boleto. Você nasceu com um propósito. Você não é um acidente. Deus te colocou aqui porque Ele tem um plano a realizar na sua vida. E nunca deixe que ninguém diga o contrário. E aí eu entro no terceiro ponto da mensagem. Eu começo agora a esticar a baladeira, que é o que dirige a sua vida. Porque se você não está sendo dirigido por um propósito, tem alguma coisa que está dirigindo a sua vida. Hoje pela manhã, 2 pessoas entregaram a vida para Jesus. Um se reconciliou e o outro entregou a vida para Jesus. E eu não sou muito de espiritualizar as coisas, mas eu senti que a moça que estava aqui tinha tudo que estava dirigindo a vida dela, menos o Senhor. E eu acredito que tem muitos aqui que estão vivendo a mesma situação. Qual situação? Primeiro, de repente, o que está dirigindo a sua vida é a culpa. Você é escravo do remorso e da vergonha. Você é um produto do seu passado. Mas o propósito de Deus não é restringido por seu passado. Ele transformou um assassino chamado Moisés em um líder, em um covarde chamado Gideão em um grande herói. E sabe, queridos, há uma razão para o para-brisa ser maior que o retrovisor. O seu futuro é mais importante do que o seu passado. A graça de Deus é maior do que o seu pecado. O que você fez
pode ter sido mal, mas o seu Deus é bom e Ele irá perdoá-lo. Ele está pronto para escrever um novo capítulo em sua vida. Lá em Salmos 32:1 diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:13 e 14: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O grande Max Lucado disse: a culpa agita a alma, a graça acalma. Agora talvez você está sendo regido pelo rancor. O rancor sempre o machuca mais do que quem a causou. Jó 5:2 diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Rick Warren disse: os que o feriram no passado não poderão continuar a magoá-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. E queridos, eu fui criado na igreja evangélica. Eu já vi de tudo dentro de igreja. Eu teria alguns motivos, e bem válidos, para viver com base em um rancor. Porque várias pessoas já me magoaram. Teve um dia até engraçado, conversando com a Jéssica, ela falou assim: amor, e as pessoas falam da gente. Aí eu olhei: pobre criatura. Amor, quer bem dizer que tu achava que ninguém faz mal da gente? Não, sério. Meu irmão, se eu for viver a minha vida com base naquilo que falam de mim, ei, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu não tenho tempo para estar ruminando aquilo que falam sobre mim. E talvez a sua vida hoje é guiada porque o teu pai te molestou, porque você nunca teve uma mãe presente, porque teu ex-marido nunca te valorizou, porque teu patrão te demitiu. E aí você está vivendo com base no rancor. Em vez de viver o propósito de Deus, está vivendo um sentimento que tem a lastrar a tua vida. E você é regido por isso. Ou talvez você é regido pelo medo. São pessoas que vivem à base de suas experiências traumáticas. Queridos, o medo é uma autoimposição de um cárcere que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. 1 João 4,18 diz: o perfeito amor expulsa todo o medo. As pessoas corajosas não é que não têm medo. Pelo contrário, elas têm medo, mas elas encaram com medo. Você nunca será um grande homem de Deus se você permitir que o medo domine a sua vida. Davi só foi Davi por causa de Golias. Às vezes, os gigantes vêm até nós e nos amedrontam, mas é o teste de Deus para saber: e aí, tem coragem? E aí vai decidir? Ou vai ficar remoendo o seu passado, com rancor, com medo, e deixa de fluir? Meu irmão, se eu não tivesse pedido demissão do meu primeiro emprego há 16 anos atrás, eu não estaria aqui hoje. Eu tive que ter coragem de chegar para o meu patrão e falar: eu não quero mais trabalhar aqui, estou fora. Ah, porque tu tinha outro emprego? Não, passei 4 meses desempregado. E o desempregado mais feliz da face da terra. Porque eu tive coragem de vencer os meus medos. Porque depender de Deus, eu já falei isso aqui várias vezes, né? Mas vou repetir: depender de Deus não é ter 2 quilos de feijão, alguém bater na sua porta, pedir 1 quilo e você pensa: né? Tem 2, eu dou 1, fico com o outro, beleza.
depender de Deus é ter um kit de feijão, alguém bater na sua porta, pedir aquele feijão e você dá, porque você sabe que você é dependente de Deus. Ou então, você é regido pelo materialismo. Você acredita que ter mais te tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Ai, se eu comprar o iPhone 15, eu vou ser feliz. Aí você trabalha como um jumento, desculpa esse termo, parcela em 38 vezes nas Casas Bahia, fica endividado, a casa tem que fazer um reboco, mas o que importa é o iPhone. Aí você compra o iPhone e aquela sensação gostosa de abrir a caixa do iPhone, inbox. Ainda faz um story, amiga, vem cá, grava. Olha, gente, acabei de ganhar ou comprar um iPhone 15. Uma semana depois, a Apple lança o 16. E aí você foi feliz por uma semana. Arthur Schopenhauer disse: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Comprou o carro novo, Deus, eu te amo, um ano depois se troço. Porque você está vivendo com base naquilo que você pode possuir. Porque vamos ser sinceros, o negócio gostoso é ir em Iguatemi. O negócio gostoso é fazer compra. Mesmo que depois venha aquele arrependimento. Você sabe que tem uma pesquisa que comprova que muitas mulheres, quando se separam, vão para o shopping fazer compra. Não sei se é o cartão dela ou do ex, vão comprar. Para satisfazer uma necessidade, mesmo que seja momentânea. Elas não estão vivendo com base no seu propósito. Estão vivendo com base no materialismo. Ou então você está vivendo com base na aprovação. E muitos são dirigidos pela pressão social. Queremos agradar a tudo e a todos. E aí, o grande Geraldo Eustáquio disse: status é comprar coisas que você não quer, com dinheiro que você não tem, a fim de mostrar para a gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Mas está lá, ó. É a geração mais pobre e infeliz que já pisou essa terra. Vivemos de máscaras, vivemos de filtros, correndo atrás de empregos, o melhor automóvel, o melhor celular, a roupa da moda. Está errado? Em tese não. O problema é quando isso se transforma no teu Deus e no teu maior propósito. E que é um conselho: nunca se mova por uma proposta, se mova pelo seu propósito. E aí, quais são os benefícios de viver uma vida com propósito? Primeiro, conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Sem um significado, a vida não tem relevância nem esperança. Vivemos uma geração de pessoas que estão vivendo uma vida sem sentido. Na Idade Média, o que prevalecia era a ideia de Deus. Aí veio o iluminismo e disse: não, Deus está fora do baralho, agora é a razão. E substituíram Deus pela razão. Porém, veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Uma carnificina generalizada. E aí os filósofos disseram: não, não é Deus e nem a razão. Vamos viver agora no que chama hoje de niilismo. O que é o niilismo? É uma vida sem sentido. Não existe mais verdade absoluta. Tudo agora é relativo. Decida o que é melhor para você. O que importa agora é o amor. Vamos ser felizes. E nunca houve tanto suicídio como essa geração.
Nunca houve tanta depressão, ansiedade e estresse como essa geração. Por quê? Porque essa geração perdeu o sentido de viver, o propósito que é maior do que a sua própria existência. E esse propósito está em Deus. Olha o que diz Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E o segundo benefício de encontrar o seu propósito, conhecer seu propósito simplifica a vida. Sem um propósito claro, ficamos sem um alicerce sobre o qual fundamentar as nossas decisões. Quem não conhece seu propósito, tenta realizar além do que deve, e isso causa estresse e fadiga, gerando conflitos. Lá em Provérbios 13:7 diz: a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Terceiro benefício de viver uma vida com propósito: conhecer seu propósito direciona a vida. Isso faz com que seus esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Sem um propósito, você continuará a alterar rumos, empregos, relacionamentos, igrejas e outras circunstâncias. Você sempre pensa, talvez seja diferente desta vez. E aí, trocar de mulher, para você, é como trocar de celular. A vida virou um negócio. As amizades, aquela tua amiga best friend forever, de 5 anos atrás, é tua pior inimiga hoje. As pessoas se tornaram objetos. Estamos descartando pessoas na busca desenfreada por encontrar algo que possa preencher o meu vazio existencial. E Filipenses 3:13 diz: eu estou concentrando minhas energias unicamente nisto, esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. E o quarto benefício de uma vida com propósito é: conhecer seu propósito estimula a vida. Ei, o problema não é a segunda-feira. O problema é você. Eu lembro, e falei isso aqui no lançamento do meu livro, e vou repetir aqui agora, que há 16 anos atrás, eu vivi uma quase depressão. Porque eu não encontrava um sentido naquilo que eu fazia. Eu cheguei ao ponto de toda manhã ir para o meu quintal da minha mãe, olhar para aquela casa, lá na Santa Rita, e conversar com a casa, e dizer: casa, como tu é feliz. Eu ia para o meu trabalho, me encostava na parede, na calçada, via as pessoas passarem em carro, moto, a pé, e dizia: esse povo é feliz. Está aqui eu preso aqui dentro. Aquela musiquinha do Fantástico. E depois a Domingo Maior. Porque essas duas músicas eu tenho certeza que foi escrita no inferno. Porque toda vez que eu lembro aquela música, eu penso: amanhã é segunda-feira. Mas no dia que eu encontrei o meu propósito, toda segunda-feira para mim é sexta-feira. Eu não tenho mais motivo para acordar ou terminar o culto e pensar: meu Deus, amanhã é segunda. E sabe por quê? Porque eu sou alguém entusiasmado, feliz, realizado, motivado, porque agora eu sei que o meu propósito está em Cristo Jesus. Ei, querido, escuta isso: sexo, pornografia, bebida, álcool, pensa em qualquer prazer no mundo. Jesus substitui todos esses prazeres. Todos. Ei, quinto benefício: conhecer seu propósito prepara-o para a eternidade.
Você não foi posto na terra para ser lembrado, mas para deixar um legado. O que você fez com a sua vida? Ou o que você está fazendo com a sua vida? Todas as dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos que Deus lhe deu, você os gastou consigo mesmo ou os utilizou para os propósitos de Deus? Ou você é tão egoísta ao ponto de pensar que tudo gira unicamente para você? Qual vai ser o seu legado? No dia que você partir dessa terra, já falei aqui, não canse de repetir, a repetição é a mãe da didática, herança é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém. Eu estou trabalhando para de alguma maneira deixar para os meus filhos uma herança, nem que seja dívida, mas vou deixar uma herança. Mas muito mais do que uma herança, eu quero impactar a mente e o coração dos meus filhos. Eu quero impactar a mente e o coração das pessoas que me cercam. Eu quero que Deus me use, me capacite para fazer a diferença nessa geração. Deus não me chamou para estar sentado em um banco de igreja, passivamente. Francis Chan diz que morrer sem um propósito é morrer 2 vezes. Eu quero marcar a minha vida, o meu ministério, sabendo que eu estou no centro da vontade de Deus. Francis Chan diz que, uma frase célebre dele, que ele fala que o pior fracasso é fazer sucesso naquilo que você não foi chamado para fazer. Eu poderia ser um sucesso em outra área, mas infeliz. Mas se eu estiver no centro da vontade de Deus, vivendo o propósito dele na minha vida, meu irmão, eu serei o homem mais realizado da face da terra. Sabe, eu vou abrir meu coração para vocês aqui. Tem alguns projetos de Deus para a minha vida, e eu tenho muito medo. Tenho muito medo. Às vezes eu peço para Deus esticar um pouquinho a baladeira. Fala o seguinte, Deus, põe para 2028, 2030, mas não me coloca nisso agora não. Mas a impressão que eu tenho, que quanto mais eu fujo disso, mais eu sou atraído para isso. Porque você não pode negar o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu não estou aqui nessa igreja, não caí aqui de paraquedas não. É claro que eu tomei algumas decisões para estar aqui, mas eu garanto a você, Deus mexeu no tabuleiro. Deus mexeu peças. Tirou peão do lugar, tirou cavalo do lugar, tirou até a rainha do lugar, para que de alguma maneira eu fosse influenciado para estar aqui. E talvez esse esteja o meu propósito, puxar a tua orelha, trazer esse lapso de informação, que pode tocar seu coração e mudar a sua vida. Ficamos de pé. Quinto e último ponto. Então, Daniel, qual é o nosso verdadeiro propósito? O nosso verdadeiro propósito é glorificar a Deus através da minha satisfação nele. Deus deseja um relacionamento mais profundo com você. Deus criou o homem, o pôs em um jardim, e pela virada do dia, ele vinha todo dia conversar com o homem. Mas o homem pecou, e Deus deu ordem ao povo de Israel, faça um tabernáculo. Depois de alguns anos, diz a Salomão, construa um suntuoso templo. E no final, Deus enviou o seu filho em carne, e tabernaculou com os homens, e tudo isso para um único propósito, se relacionar com você. Escuta isso, você nunca será feliz, pleno, completo, satisfeito, se não cumprir esse chamado, esse propósito, ser íntimo de Deus. E eu encerro com essa história.
que eu confesso que muito tem marcado a minha vida. Certa feita, um grande senador americano teve a honra de sabatinar Madre Teresa de Calcutá. E ele fez a seguinte pergunta para ela: Madre Teresa, a senhora não se sente terrivelmente desencorajada ao ver a magnitude da pobreza e compreender o pouco que é capaz de fazer? Perguntou ele. De forma respeitosa, o que ele estava perguntando de fato era se ela sentia que estava fracassando diante de adversidades avassaladoras. E ela respondeu: meu caro senador, Deus não me chamou para ter sucesso, Ele me chamou para ser fiel. O pior fracasso é fazer sucesso naquilo que você não foi chamado para fazer. Deus tem um propósito na sua vida, assim como eu encontrei o meu. Deus quer revelar para você hoje. Mas o primeiro passo é entender que sem intimidade, sem relacionamento, você não vai para frente. Eu lembro que uma vez, cheguei em casa arrasado, com tantos problemas de igreja, problemas em célula, problemas na área. Às vezes tem a impressão que eu digo assim: meu irmão, essa caixa, ela é de som, só falta desenhar que é de som. Mas tem gente que teve que dizer que não é caixa de som. Mas tudo bem, eu estou aqui para isso mesmo. E eu cheguei em casa aos prantos, eu entrei no meu escritório, comecei a chorar, não conseguia nem falar. E aí veio uma voz no meu coração dizendo: o teu problema é que tu acha que vai resolver os teus problemas, porque tu fez um curso de coaching, porque tu é contador, porque fez administração, que fez pós-graduação, porque dá treinamento em empresas. Ei, enquanto você não tiver intimidade comigo, relacionamento comigo, você nunca vai conseguir sair dessa. Você só vai conseguir realizar o seu propósito quando você se jogar por completo e ter intimidade e relacionamento com Deus, porque esse é o nosso maior propósito. E eu encerro com a frase de Madre Teresa: meu caro senador, Deus não me chamou para ter sucesso, Ele me chamou para ser fiel.